Olá, bom dia, boa tarde, eu não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo, então seja bem-vindo, você chegou aqui na nossa página do Elipse Divulgação Online Marketing, eu sou Renato Santos e o objetivo desse vídeo é eu me apresentar para você, contar um pouquinho da minha história e vou te falar um pouquinho da minha trajetória. Acho que a linha mestra de toda a minha trajetória foram 31 anos de Petrobras, ou seja, eu entrei em 1986 na Petrobras e aposentei em 2017. Então essa foi a linha principal, mas só que paralela a isso, eu sempre tive alguma atividade. É aquela coisa do bicho carpinteiro que o povo fala. Eu sempre tive uma outra atividade. Eu gosto muito da Petrobras, sou apaixonado, foi uma senhora história de vida, mas eu sempre tinha alguma coisa. Então, por exemplo, logo no começo, quando eu estava entrando na Petrobras, meu pai me chamou e nós montamos uma distribuidora de produto natural. O que é uma distribuidora de produto natural? Sabonete glicerinado, vinagre de maçã, alimentício, soja. Então eram coisas que em 90 e poucos era muito pouco divulgada aqui em Belo Horizonte. E aí eu fiquei com meu pai durante uns 2 anos mais ou menos nessa distribuidora e depois acabou eu me envolvendo com outra coisa. Meu pai saiu do ramo, trocou de área e eu acabei mudando. Então pra você ver, então o que acontecia? Eu trabalhava na Petrobras, eu trabalhei de turno muitos anos, então sempre sobrava muito horário. Eu sempre tinha uma folga de horário que me permitia ter uma segunda atividade. Só para você ver, em termos de formação, eu entrei para a Petrobras, eu era técnico em eletrônica, eu entrei na área de operacional. Mas aí eu fiz um curso superior, eu me formei, sou psicólogo formado, isso tudo trabalhando na Petrobras. Fiz uma especialização em psicologia e trabalho e também, numa época, eu resolvi trocar de setor, eu fui fazer um curso técnico em segurança do trabalho, porque eu queria ir para a área de segurança, eu achava uma área mais interessante naquela época. Para você ter uma noção, eu fui em 2007, fiquei até 2017. Fiquei 10 anos nessa área de segurança do trabalho. Mas então eu sempre tive uma segunda atividade. Claro, uma terceira, né? Porque eu casei, é uma atividade ser pai, ser marido. Antes da Petrobras, eu trabalhei na Aviação Aérea São Paulo. Essa é uma empresa que já acabou, né? Ou Aviação Aérea Sem Pressa, como o povo brincava na época. Eu fiquei 1 ano na VASP, trabalhei como técnico de manutenção e de lá eu passei no concurso para Petrobras e Embratel. Aí eu tive que escolher qual das duas. É claro que eu escolhi Petrobras, como eu já até falei aí que eu passei 30 anos na Petrobras. Outra atividade que eu tive nesse tempo foi uma empresa de segurança eletrônica. Eu e um amigo que formou comigo no curso técnico em eletrônica, nós montamos, na verdade era uma empresa dele, eu entrei como sócio, é uma empresa de alarmes e sistemas de segurança. Nisso aí já foram também mais uns 3 anos trabalhando. A gente tinha uma equipe de 4 instaladores e cobríamos a região ali da Savassi, um bairro nobre aqui de Belo Horizonte. A gente também foi pioneiro nessa área, quando o alarme ainda era uma coisa muito nova em Belo Horizonte. Teve um período que eu dei aula no Senai, eu dei aula durante 2 anos no Senai, no período noturno. Eu também dei aula para o pessoal da aprendizagem industrial, que são os adolescentes. Olha para você ver, 2 anos trabalhando com... Você vê que 30 anos é um tempo muito grande, né? Então tem uma experiência boa aí. Eu já mexi com vendas, igual eu já te falei, né? Na minha empresa de produto natural, na empresa de alarmes, eu cuidava da parte de vendas. No Senai eu aprendi muito essa coisa de ensinar, de dar aula, de ser didático, né? O povo, minhas meninas falam que eu sou palestrinha, eu gosto de falar, né? Eu tenho essa facilidade de conversar e de explanar assuntos. Teve uma época que eu comecei a acompanhar os blogs, logo no comecinho, quando os blogs explodiram. Eu até pensei em montar um blog para mim, eu tinha essa vontade de ter um blog, mas eu sou meio vergonhoso. Eu estou aqui conversando com você, mas eu vou te falar que com certeza eu sou tímido, eu fico meio vergonhado de falar, então custa para mim fazer essa atividade aqui. Então, na época, os blogs estouraram e eu comecei a acompanhar a internet. Eu sempre fui muito curioso, eu estudava muito, eu lia muito e eu adorava chegar e ler, né? Então, eu acompanhei blog, cheguei a fazer um projeto de um blog que acabou não indo para frente. Quando eu aposentei, chegamos aqui em 2017, eu fiquei apaixonado com uma segunda opção. Eu queria montar uma consultoria, psicologia, trocou de saúde e segurança do trabalho. Aí eu montei, se você for lá, vai ser o site
site Elipse, sem o dom, o elipse.com.br. Eu cheguei a montar esse site e comecei a divulgar, fiz algumas palestras, fiz algumas atividades, mas é muito difícil uma coisa dessa quando começa. A gente fica preocupado, né? Você quer divulgar, você quer que as pessoas te chamem, você quer intervir, falar do seu conhecimento. E aí, como não andava, o que eu fiz? Eu comecei a estudar marketing digital. Eu gosto muito de fazer caminhada, normalmente eu faço caminhada aqui na região de manhã, e aí eu comecei a fazer uma caminhada aprendendo. Descobri um cara chamado Érico Rocha, descobri uma menina chamada Simésia, Luana Franco, Chris Franklin. Então esses são nomes da área de mercado digital, e eu fui acompanhando esse pessoal. E a minha ideia era, vou aprender como é que eles fazem para poder divulgar meu blog. Só que aí veio a pandemia. Quem esperava uma coisa maluca igual aquela, né? Eu já mais velho, eu tive que me preocupar. Eu não estava afim de adoecer. Eu tenho uma filha que é excepcional, autista. Eu imaginava se eu pegasse e contaminasse a minha filha, como é que seria? Autista severa, como é que seria, como é que eu cuidaria dela, como é que seria a gente tratar se eu tivesse Covid, se ela tivesse que ser internada. Então a gente se protegeu, eu confesso, eu podia, né? Eu estava aposentado, tenho o meu salário de aposentado da Petrobras, então eu podia fazer isso, e a gente se recolheu. E aí a minha consultoria, que estava começando a andar, parou. Como é que eu ia para um evento, uma palestra, falar para 20, 30 pessoas, morrendo de medo de pegar Covid? Foi nessa que eu comecei a pensar, bom, eu preciso de uma atividade que eu não fique presencial, eu preciso de uma atividade que eu possa exercer online. E aos poucos eu descobri um cara chamado Tesman. Olha, que bacana, o Tesman falava bastante coisa, o Tesman fala do porco, né? De quem está inserido na atividade, quem coloca a coisa no risco. O Tesman fala da conversão extrema. E também descobri um outro rapaz chamado Pedro Sobral. O Pedro Sobral é o meu atual guru. Eu realmente estou na mentoria Subido Pro, faço parte da comunidade Subido, estou na mentoria Subido Pro. Estou aqui agora dando mais um passo dentro desse caminho, dentro dessa trajetória. Eu estou aqui conversando com você, rompendo essa barreira de conversar, né? E estou te contando um pouco da minha história. Na Petrobras, teve épocas que ela demandou bastante. Então foram épocas que eu não tinha uma segunda atividade. Eu cheguei a ser coordenador, vice-coordenador de parada de manutenção. Então é um ano que você fica por conta de preparar a parada de manutenção. Você vai pôr 2.000, 3.000 pessoas externas da Petrobras dentro do ambiente. Então envolve milhões, foi uma atividade assim, bastante enriquecedora. Nessa época, eu tive contato com planejamento estratégico, eu vi a importância de você ter o planejamento. Você imagina, 1.000 pessoas trabalhando na refinaria, você coloca mais 4.000, se a coisa não for bem planejada, não dá certo. Vai ser muito problemático. Então, assim, nessa época, eu vi como é importante você planejar, como que você ter uma visão de longo prazo pode fazer diferença naquele momento que você vai estar vivendo lá na frente. E por isso que eu falo, inclusive, que eu não sou gestor de tráfego, eu sou estrategista digital. Eu, na verdade, quando eu estiver trabalhando com você, eu não vou estar pensando em te vender anúncio e daqui a 3, 4 meses, tchau, que eu vou arrumar outro cliente. Eu quero trabalhar com você para 1, 2, 3 anos. Quero fazer uma trajetória, um planejamento estratégico que a gente consiga atingir os objetivos em 1, 2 anos e que você, ao final desse período, você esteja realmente num outro patamar sólido. Porque vender anúncio é fácil. Fazer cliente chegar em você hoje é fácil. Mas imagina você manter essa trajetória em ascensão durante um ano, dentro de um projeto organizado, dentro de uma atividade em que você se planejou e foi cumprindo as etapas. Imagina você começar hoje e daqui a um ano você está fazendo o lançamento do seu produto e atingir marca de 6 dígitos, 7 dígitos em um mês e meio, 2 meses. Você tem que imaginar isso. O seu planejamento ele tem que ser pensado estrategicamente. Taticamente é fácil. Fazer a tática do momento é fácil. O difícil é você fazer um planejamento de longo prazo. E hoje eu estou aqui, estou me apresentando para você. O que eu tenho diferenciado é realmente uma experiência de 30 anos de vida. Não é 30 semanas, não é 30 dias, não é 30 minutos. São 30 anos. Eu fui empresário durante um bom tempo. Eu trabalhei com planejamento estratégico.
planejamento envolvendo milhões de reais, 30, 40 milhões de reais. Uma parada de manutenção é uma coisa que não é fácil. Então, assim, são experiências. E tudo isso me traz aqui. Então, assim, se você quer uma pessoa experiente, se você quer alguém que tem uma experiência de vida, que conhece de marketing, conhece de planejamento estratégico, que tem uma boa noção do que é uma empresa, que já teve empresa, estamos aí à sua disposição. Faça contato, nós vamos ficar muito felizes de te atender. Um grande abraço.